Eduardo era um dos empresários mais respeitados da cidade. Dono de uma rede de restaurantes de luxo, ele havia construído um verdadeiro império com muito esforço e anos de trabalho incessante. Suas unidades eram conhecidas pela sofisticação, pelo atendimento impecável e pela gastronomia refinada que atraía a elite da região. O que poucos sabiam, porém, era que para chegar tão alto, Eduardo havia se afastado de quase tudo em sua vida, inclusive da própria mãe. Os anos de construção do seu império foram marcados por escolhas difíceis. Eduardo mergulhou de cabeça no mundo dos negócios, frequentando eventos sociais, fazendo conexões importantes, expandindo sua rede de contatos, ao mesmo tempo, distanciando-se das suas raízes mais humildes. As ligações para a mãe foram se tornando esporádicas, depois raras, até que praticamente cessaram. Eduardo justificava para si mesmo que estava ocupado construindo um futuro melhor, mas no fundo sabia que havia deixado para trás a pessoa mais importante da sua vida. Certo dia, Eduardo decidiu visitar anonimamente uma de suas unidades mais sofisticadas. Queria observar o atendimento sem ser reconhecido, avaliar se os padrões de excelência estavam sendo mantidos. Era uma estratégia que ele havia aprendido com outros empresários de sucesso. Naquela manhã, Eduardo vestiu-se de forma propositalmente simples. Deixou de lado os ternos italianos feitos sob medida e os sapatos de couro importado. Optou por uma calça jeans comum, uma camisa discreta e sapatos simples. Entrou no restaurante com passos tranquilos, observando cada detalhe do ambiente que ele próprio havia projetado com tanto cuidado. O restaurante estava lindamente decorado, com lustres de cristal, mesas impecáveis e uma equipe uniformizada circulando com eficiência. Eduardo sentou-se em uma mesa discreta, próxima à janela, de onde poderia observar tanto o interior quanto a entrada. Pediu um café e continuou sua observação silenciosa. Enquanto aguardava, Eduardo ouviu uma confusão começando perto da entrada. Vozes alteradas chamaram sua atenção. Uma senhora de roupas visivelmente gastas estava sendo impedida de entrar no estabelecimento. Suas roupas, embora limpas, estavam desbotadas e remendadas. Ela carregava uma pequena bolsa surrada e tinha a aparência de alguém que havia enfrentado muitas batalhas na vida. O gerente da unidade aproximou-se da mulher com expressão de impaciência. A senhora não pode ficar aqui, disse em tom firme. Este é um restaurante de alto padrão. Nós temos regras de vestimenta e a senhora não atende aos nossos requisitos. Por favor, retire-se. A mulher olhou ao redor com olhos cansados, cheios de tristeza. Com a voz fraca, quase um sussurro, ela respondeu: Eu só queria comer alguma coisa. Estou com muita fome. Faz dias que não como uma refeição decente. Pensei que talvez pudessem me ajudar, mesmo que fosse com alguma sobra. Foi nesse momento que Eduardo sentiu o coração parar. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele observava melhor a mulher. Aqueles traços faciais, aqueles olhos cansados, aquela voz que ele não ouvia há tanto tempo. Não podia ser. Mas era. Era sua mãe. O mundo pareceu desabar sobre Eduardo naquele instante. Como era possível? Como sua mãe havia chegado àquele estado? Porque ela não havia pedido ajuda. O que havia acontecido durante todos aqueles anos em que ele esteve ausente? Antes que Eduardo pudesse processar o choque e se levantar, o gerente chamou um segurança. Retire esta senhora daqui imediatamente, ordenou com frieza. Ela está incomodando nossos clientes. Faça-a sair. Eduardo observou, completamente paralisado, incapaz de reagir. O choque, a vergonha e o peso esmagador da culpa o mantinham pregado naquele lugar. Uma parte dele queria gritar, revelar quem era e defender sua mãe. Mas outra parte, moldada pelos anos de distanciamento e pelo orgulho, o impedia de agir. As pessoas ao redor observavam em silêncio. Alguns lançavam olhares de desaprovação para a mulher. Outros desviavam o olhar, constrangidos. Ninguém interveio. O silêncio cúmplice dos presentes doía tanto quanto a própria expulsão. O segurança segurou delicadamente o braço da senhora e a conduziu para fora. Ela não resistiu.
Simplesmente abaixou a cabeça, como alguém acostumado a ser rejeitado. Aquela resignação doía mais do que qualquer protesto. Do lado de fora, a senhora sentou-se na calçada fria. Encostou-se contra a parede e segurou sua pequena bolsa contra o peito, como se aquele objeto desgastado fosse seu único tesouro. Suas mãos tremiam, não só pela fraqueza, mas pela emoção contida. Dentro do restaurante, Eduardo finalmente conseguiu se mover. A paralisação deu lugar a uma onda de culpa e remorso. Como havia permitido que aquilo acontecesse? Com as pernas tremendo, levantou-se, deixou o dinheiro sobre a mesa e saiu. O ar frio atingiu seu rosto. Eduardo localizou sua mãe ainda sentada contra a parede e aproximou-se lentamente. Quando estava perto, sua voz saiu embargada. "Mãe", chamou suavemente. "O que a senhora está fazendo aqui?" Ela levantou o rosto devagar. Ao reconhecer o filho, seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu não queria que você me visse assim", disse com voz quebrando. "Não deste jeito. Mas eu precisava vir." Eduardo ajudou-a a se levantar e a levou para um café próximo. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe dos outros. O silêncio entre eles era denso, carregado de anos de ausência. Foi sua mãe quem quebrou o silêncio. Com mãos trêmulas, abriu a bolsa surrada e tirou um envelope antigo, amarelado pelo tempo. "Eu nunca te contei isso", começou com voz trêmula. "Prometi a mim mesma que você nunca saberia. Mas chegou a hora de você entender a verdade." Eduardo pegou o envelope e abriu com cuidado. Eram documentos médicos antigos. Um laudo de quando ele era criança pequena. Naquele papel estava escrito que ele havia precisado de uma cirurgia caríssima para sobreviver. Eduardo se lembrava vagamente de ter ficado doente, mas nunca soube da gravidade. Continuando a ler, encontrou recibos de venda. Sua mãe havia vendido a casa, os móveis, tudo. E mesmo assim o dinheiro não foi suficiente. Ela assumiu dívidas enormes que uma mulher simples jamais conseguiria pagar. "Por isso, anos depois, acabei perdendo tudo", ela explicou com voz embargada. "As dívidas me alcançaram. Perdi o lugar onde morava e acabei morando de favor. Depois fui para a rua. Passei a viver de pequenos bicos, fazendo faxinas, aceitando qualquer trabalho." Eduardo sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. Como não havia percebido? Enquanto ele construía seu império, jantava em lugares caros e viajava, sua mãe estava nas ruas, passando fome. "Eu escondi isso porque não queria ser um peso", continuou ela. "Não queria atrapalhar seus sonhos. Só queria ver você vencer, Eduardo. Ver você bem-sucedido bastava para mim." Eduardo não conteve as emoções. Chorou como nunca havia chorado. Chorou pelos anos desperdiçados, pela mulher que havia sacrificado tudo e que ele havia abandonado. Chorou pela injustiça brutal da situação. Naquele momento, Eduardo finalmente entendeu. Enquanto construía um império, a mulher que o havia salvado estava sendo expulsa de um restaurante que era dele. Havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que construía lugares dos quais sua própria mãe seria excluída. Eduardo se ajoelhou diante dela. "A partir de hoje, isso muda", disse com voz embargada mas firme. "A senhora nunca mais vai passar vergonha por minha causa. Nunca mais vai passar fome ou ser tratada com desrespeito. Eu prometo." Segurou as mãos frágeis de sua mãe, sentindo a pele áspera marcada pelo trabalho. Eram mãos que mereciam descanso e cuidado, não rejeição. No dia seguinte, Eduardo foi direto ao restaurante. Convocou uma reunião com todos os funcionários e entrou acompanhado de sua mãe. Quando todos estavam reunidos, sua voz ecoou firme pelo salão. "Essa mulher não é uma desconhecida", disse olhando cada funcionário. "Ela é minha mãe e é a razão de eu estar vivo. Ela sacrificou tudo para que eu sobrevivesse quando criança. Enquanto eu construía este império, ela estava na rua. E ontem, aqui mesmo, ela foi expulsa e humilhada." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O gerente que havia ordenado a expulsão empalideceu. "Você está demitido", Eduardo disse ao gerente sem hesitação. Não por ter seguido algum protocolo, mas por ter esquecido que somos seres humanos. Seres humanos não expulsam uma senhora com fome. Para os demais funcionários, Eduardo deixou claro: a partir de agora, as regras mudam.
Este restaurante continuará sendo um lugar de excelência, mas será também um lugar de dignidade. Nunca mais alguém será expulso por sua aparência ou condição social. Nos dias seguintes, Eduardo transformou sua vida. Levou a mãe para morar em sua casa, preparando o melhor quarto. Contratou cuidadores, pagou todas as dívidas antigas dela, providenciou tratamento médico. Reformou completamente a vida de sua mãe com o mesmo cuidado que dedicava aos negócios. Mais importante, Eduardo passou a honrá-la com presença e tempo. Todos os dias, reservava momentos para estar com ela. Tomavam café juntos, conversavam, recuperavam os anos perdidos. Levava-a para conhecer lugares bonitos, apresentava-a com orgulho a seus amigos. A transformação também se refletiu nos negócios. Eduardo implementou políticas mais humanas em todos os restaurantes. Criou programas de doação de alimentos, estabeleceu que sempre haveria espaço para servir refeições gratuitas a quem precisasse. Treinou suas equipes em empatia e respeito. Eduardo entendeu que o sucesso só tinha significado se acompanhado de valores humanos. Havia passado anos construindo sobre uma base frágil, ignorando as próprias raízes. Sua mãe floresceu nos cuidados do filho. A mulher frágil que havia sido expulsa recuperou sua dignidade, saúde e alegria. Nunca perdeu a humildade, mas agora era acompanhada de segurança e amor. Eduardo finalmente compreendeu uma verdade fundamental. O verdadeiro valor de um homem não está no que ele conquista materialmente, não está no tamanho de seu império. O verdadeiro valor está em quem ele escolhe não abandonar, em como trata aqueles que não podem oferecer nada em troca, em sua capacidade de honrar quem realmente importa. Havia aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que todos os restaurantes luxuosos do mundo não valiam nada se significassem abandonar quem havia sacrificado tudo por ele. O sucesso sem humanidade é vazio, a riqueza sem compaixão é miséria disfarçada. Eduardo reconstruiu sua vida sobre uma nova fundação de amor, gratidão e honra. Continuou sendo um empresário bem-sucedido, mas agora tudo tinha um significado diferente. Agora construía algo que realmente valia a pena, algo que honrava o sacrifício de sua mãe. A pequena bolsa surrada com o envelope amarelado, Eduardo guardou em seu escritório. Sempre que estava prestes a tomar uma decisão importante, olhava para aquela bolsa e se lembrava. Lembrava da mulher na calçada, do envelope, da verdade que quase descobriu tarde demais. E naqueles momentos, Eduardo agradecia por ter tido uma segunda chance, por ter aprendido que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas em quem amamos e honramos. Porque no final, quando tudo mais se desfaz, o que permanece é o amor que dedicamos e a dignidade com que tratamos aqueles que nos amaram incondicionalmente.